Olá, gente que nos acompanha. Não dá pra começar dizendo que isso aqui é um varanda 12, varanda 13, 14, seja lá qual for. Esse aqui é um vídeo extra, é um vídeo especial, é um vídeo que a gente faz de coração, Em memória de Fiz o 100 aqui. Arthur Matos. em memória, saudoso Arthur Matos. I will remember you. O vídeo de hoje, inicialmente, né? Estou aqui mais uma vez, Lucas Lobo, Juan, Lucas Mendes, nós três que normalmente somos nós três que compomos a mesa principal do varanda. Normalmente, Sempre que possível. sempre que possível, os três compõem a mesa do varanda. Sempre que dá. Mas o vídeo de hoje ele não é exatamente um varanda, aquele que sai no sábado ou a cada 14 dias. O vídeo de hoje ele é uma celebração, em especial, acho que a primeira coisa, o que motiva a gente a estar aqui hoje, é a celebração pelos 100 inscritos do canal. O canal Já pediu. já chegou em 121. 121. Já chegou em 121. Aham. O canal deu uma guinada bizarra do nada no último varanda. Depois que a gente soltou no Reels lá no Instagram um vídeo sobre a caminhada do Nicolas Ferreira, esculhambando, explicando e tal, trazendo alguns conceitos em volta disso. E aí, a partir desse vídeo que deu uma... Não viralizou, mas é um vídeo que deu muito mais engajamento no nosso Instagram do que todos os outros conteúdos que a gente já tinha feito. E acabou angariando muita gente pra cá. Naquele momento a gente saiu de 49 pra 108, e daí o vídeo seguinte também deu mais view e mais seguidor ainda. Enfim. Vamos agradecer pelos 100 seguidores e antes, se a gente está agradecendo pelos 100, a gente pode agradecer por 200, 300, 500, 1000, 500 mil, 500 milhões, 500 milhões. A gente pode agradecer por mais, então se inscreva aqui, se você chega pelo tema gancho do vídeo, ou se você já está aqui no canal há mais tempo, já está inscrito, deixa seu like também, compartilhe esse vídeo com quem merece ouvir isso aqui. Siga a gente nas redes sociais ali, o @varandavermelha_, também no nosso TikTok, e no canal de cortes, Varanda Vermelha Cortes. E tem o Spotify também. Tem o Spotify, que a Sim, gente ainda vai anunciar no Instagram, mas... Se inscreva, é de graça. Se inscrever é de graça, não tem que pagar nada pra se inscrever, ainda, enquanto a gente não monopolizar o YouTube. A gente não tem um grupinho de membros. Não, mas é outra coisa. Mas também tem que pedir pra ativar o sininho, né? Porque como a Ativar gente o tá sininho. fazendo muito, a gente quer que as pessoas vejam. É, O sininho é importante. a gente não tá mais só fazendo os vídeos semanais do Varanda Vermelha, a gente tá cada um lançando seus conteúdos individuais e aparecendo de outras maneiras aqui durante a semana também. Até por isso o Varanda virou quinzenal. Mas é importante ativar o sininho pra que você não, daqui um ano, olhe e fale, que porra, que Varanda Vermelha, que você se inscreveu à toa, assim, sabe, num dia aleatório que você gostou de um vídeo. Então continue aqui conosco, continue compartilhando, continue interagindo com a gente. O último vídeo deu 24 comentários, é isso que a gente queria desde o princípio, um campo do debate, e eu acho que é um negócio que a gente vai conversar bastante durante o vídeo, o que era um propósito do Varanda a partir de um propósito ideológico nosso, né? Um campo aberto ao debate, que o Varanda fosse esse cenário do debate, mais que qualquer coisa, né? Mais qualquer sucesso, mais qualquer coisa, que o Varanda fosse esse campo aberto ao debate. Mas enfim, muito obrigado primeiramente pelos 100 seguidores, e vamos conversar aqui sobre esses 100 seguidores, primeiramente. 108, né? E a gente ficava se perguntando assim, conforme ia subindo, do tipo... Esse que você conhece, esse que é teu conhecido, esse que é teu conhecido. E daí é muito louco quando começa a chegar gente que não é conhecida, tá ligado? Isso é muito louco. Tirando as 30% ali é conta que a gente mesmo criou, né? Vamos ser sincero. Os primeiros Vamos ser 49 sinceros. seguidores são 48 contas do Juan e uma minha. Exato. O Lucas não é inscrito. Por algum motivo bizarro, eu tenho muitas contas de Gmail e todas elas eu me dei a liberdade de me inscrever no canal. É que o Juan gosta muito do Varanda, por isso ele se inscreveu. Eu gosto com todas muito de as ter contas em Gmail e eu nunca tenho propósito. Essa é a verdade. Foi muito interessante, porque o vídeo ele tava na média baixa, que a gente tava tendo ali de 20 views, 30 no máximo. Que é natural, né? Que é normal, era um canal de 49 inscritos, sabe? E aí a gente solta o Varanda ali, o Varanda 11, se eu não me engano, que tá eu e tu, e é sobre imperialismo e sobre o filme Carcará. E aí, com 48, eu acho, naquele momento, 26 views. No dia, ele sai no dia 24, no dia 25 sai o vídeo do Nicolas, no dia 26 ele tava beirando 600 views. E a gente chegando e cada vez mais seguidor. E aí a gente olhou e falou, beleza, foi uma guinadinha, ótimo, tem que ter várias dessas esporádicas enquanto a gente ainda é pequeno. O próximo vídeo vai ter 40, 50. E aí o próximo vídeo vem 800 views no gargalo, mais do que o outro. E daí, tipo, corte no TikTok pegando 1000, daí shorts pegando 1000. E daí deu essa guinada tudo junto, tá ligado? Tudo junto. Foi isso. A gente ficou muito contente
primeiramente, eu acho que essa é a grande coisa, ficou muito contente. Muito. E aí a gente não queria deixar, sem uma marca inexpressiva quase, mas para um canal de 3 meses, que por 2 meses ficou ali no 40, com 20 views, com 10 views, com 12 views, no momento em que a gente vê chegar em 600 e mais que dobrar os inscritos de uma maneira completamente natural, a gente não pagou nada, a gente não se envolveu com nada, a gente naturalmente continuou fazendo, a gente ficou muito contente, acho que a gente não queria deixar passar batido essa marca, então, novamente, muito obrigado a todos que se inscreveram e todo que tá vendo, né? 100 inscritos é uma sala de cursinho. É mais, mano. É mais até. Uma sala de cursinho. É porque, tipo, Cursinho, a aquela gente... cursinho enorme de medicina. Eu fico pensando que a gente não materializa o quanto são 120 cabeças, tá ligado? Sim, sim. É São, muita gente, tá ligado? São, tipo, Parece- mais que 3 salas de uma turma de É porque a internet, tipo, ela criou essa noção de que esse tipo de número é irrisório, tá ligado? Mas, na verdade, se você colocar na ponta do lápis, tirando as 49 contas do Juan, o que sobra é uma massa muito E grande sobra de pessoas. muito além das 49. Tipo, um vídeo com 800 cabeças. Cara, 800 cabeças é muita gente, tá ligado? Muita gente. Muita Foi, gente. foi muito... Não dá pra se perder por essa desmaterialização que a internet criou, tá ligado? Foi muita gente. E aí também é isso da questões de bolhas também é muito interessante porque a gente produz um conteúdo que não é fixo, né? O último vídeo que foi lançado hoje, quando a gente tá gravando, não sei quando, em relação a quando esse vídeo vai sair, mas é o seu sobre o Ender, que é futebol. E o meu que bateu 800 era anime. O vídeo que a gente fez juntos que bateu 600 e deu a guinada era política, propriamente política, né? Então, a dificuldade de romper com bolhas que a internet propõe, que a internet emprega, né? A internet emprega a necessidade de bolhas, o algoritmo conduz a forma como vai agir a partir de bolhas, e a gente não fura bolha nenhuma, a gente tem 100 inscritos, 800 views, não é furar bolha nenhuma, mas um canal que fala tanto de uma coisa quanto de outra dificilmente consegue sustentar, e a gente vê que a gente tem tantas views em um quanto tem em outras. Eu acho isso interessante também de se fazer um exercício muito legal. E também, tipo, mesmo que o canal, ele deu essa guinada legal e tal, mas eu acho que a forma de sustentar, na real, vai ser a gente continuar produzindo e refinando cada vez mais. Sim. Por exemplo, o meu primeiro vídeo solo foi agora que saiu do Hendrick, né? Saiu hoje, inclusive. No dia que a gente tá gravando. E foi uma dificuldade gigantesca, sabe? Gigantesca, assim, de fazer o primeiro, porque eu não tô refinado, né? Fazer aqui com os meus amigos, né? Muito mais fácil, muito mais fluido. Mas você fazer o primeiro solo e tal, você vê que tem algumas dificuldades ali. Eu olho pra ele e vejo que dá pra melhorar muito, como quase todos os barantes a gente olha e fica, tipo, essa refinada vai acontecer, sabe? Sim. Até por uma questão técnica também. Sim. Hoje a gente tá olhando uma mesa, a gente quer fazer um ângulo mais maneiro como esse, né? A gente não tem feito, por exemplo, acho que as pessoas não sabem, mas talvez notem, a gente não tem feito aqui no meu quarto, com esse ângulo um pouquinho mais legal, porque é muito calor. É muito calor. A gente grava no sábado à tarde, sabe? E sábado à tarde em Cascavel, estamos falando de 40 graus, sabe? Então é insustentável, né? E aí, como a gente não tem uma captação de áudio das melhores, não dá pra deixar o ventilador ligado, por exemplo. Então tem essas coisas que vão mudar ao decorrer do tempo. Mas foi tudo muito orgânico. Muito orgânico. Isso é muito legal. E é muito louco que seja muito orgânico, porque, vamos lá, vamos ser sinceros, a gente tá falando aqui de um ideal muito estabelecido, sabe? A gente tem o nosso ideal muito forte e muito fincado. E então, claro que chegam pessoas que comentam negativamente, que dão dislike, que não entendem, às vezes nem pra racionalizar o debate que a gente tá tentando impor, que é o que a gente quer que se crie aqui, sabe? E pelo menos a gente sabe que uma boa parte das pessoas que estão inscritas ali, elas pelo menos simpatizam com esse ideal, tá ligado? Ou estão dispostas a debater, seja pró ou contra esse ideal, mas se mantém ali, né? Eu já ia justamente pra esse caminho, porque você falou sobre como você vai se refinando. Além de tudo, o Varanda é um grande laboratório pra gente, porque nós três estudamos comunicação, né? Somos 3 estudantes de jornalismo, então é importante pra gente ter esse... enquanto comunicadores... Enquanto comunicadores é importante a gente ter esse espaço de laboratório, principalmente um laboratório da internet, né? Que acaba que pela plataformização das coisas a gente tem que... Todas as profissões entrar na internet, com um jornalista não vai ser diferente. Na real, vai ser os que mais são afetados por isso, né? Então é um laboratório muito interessante. Mas é uma maneira muito diferente de fazer as coisas, né? Principalmente no YouTube. É porque traz uma liberdade, né? Tipo, na nossa carreira, normalmente no cargo que você vai exercer, a liberdade é muito maior do que outros empregos, mas enquanto... Eu falo de liberdade criativa, sabe? Essa liberdade criativa que pode ter aqui porque total, a gente não se fixa a um assunto, né? Uhum. A gente vai de futebol pra anime, pra
pra eventualmente jogo, eventualmente música, enfim, a gente não fica... Sim. E pra ser sincero, a forma de editar também, eu acho que a gente tá testando. A gente tá pegando coisas que dão certo e tentando replicar e tal, a nossa maneira. Mas eu quero a longo prazo que a gente tenha uma edição característica nossa, sabe? E desafio o próprio algoritmo do YouTube. Ele é feito pra você ter uma padronização, assim, quando o seu canal foge um pouquinho, as suas views despencam, você não recebe mais vídeos, e a gente continuar recebendo mesmo, fazendo coisas diferentes, é muito foda. Dado um contextão aqui sobre esse agradecimento que a gente tá dando, em geral, talvez vocês tenham notado que muitos dos comentários desse momento de agradecimento, e principalmente a fala do Lucas, já pendia pra falar o que é o gancho principal desse vídeo, que é o que é o ideal do Varanda, sabe? Talvez você não tenha... até você inscrito, ou você que chegou agora, que chegou em algum outro vídeo, mas não tá muito inteirado, talvez você não tenha percebido direito, acho difícil pelas falas, mas talvez você não tenha percebido direito que Varanda Vermelha tem um motivo pra ser vermelha, e também pra logo, a varanda estar virado para o lado esquerdo na foto, e não para o direito. Existe uma questão simbólica nisso, simples, mas simbólica. Enfim... Essa é a questão simbólica. Não é por causa da Internacional, por incrível que pareça, e não é por causa da latinha da colônia que a gente volta e meia aparece tomando aqui, porque ela é R$3. Porque ela é a mais barata e a gente acaba tendo que lidar com esse fato, né? Mas é boa. Ela quebra um galho, Custo-benefício. Custo-benefício, extremamente custo-benefício. Ela Aqui é propaganda de graça, né? Ela faz o papel direito. Nós ainda seremos patrocinados por ela. Por ela, claro. Ainda. Não é pela Internacional. Na edição eu vou colocar um bip no nome. Não é pela Internacional, não é pela Colônia, não é pelo BIP. É porque creio eu, que todos os envolvidos, nós três, vocês eu sei, os demais envolvidos do canal, que não aparecem na câmera, mas tem outras pessoas envolvidas, até pessoas que não estão diretamente, né, não estão no grupo principal ali, produzindo, mas que estão num apoio direto. Creio que todos sejam comunistas, pessoas que aceitam interagir com esse ideal e que compreendem que esse ideal ele faz parte de um grupo político que tem uma proposta, né? Que tem um objetivo, e em especial um objetivo dentro do debate, né? É porque... Você quer falar? Não, fica à vontade. Eu fico pegando gancho e daí você não fala, né? Não, fica à vontade. É porque... Eu gosto de ouvir dizer. Na real, a vontade de fazer esse vídeo, quando eu dei a ideia e tal, já que nós teríamos que fazer um agradecimento pelos 100 inscritos, quando eu dei a ideia foi porque algumas pessoas que seguem, que são os amigos próximos meus, ficaram questionando o ponto da gente ser petista. E eu acho isso natural, porque também não são pessoas que estão inseridas no debate político, sabe? Ou meramente inseridas em debates, assim, um pouco mais densos, né? Principalmente relacionados à sociologia, né? Política, dessa área social mesmo, como a gente. E aí, alguns vieram me questionando de por que a gente não falava mal do Lula, por que a gente... Não viu os vídeos inteiros, né? Exato. Também, claro. Mas de por que a gente não falava do PT, só falava da direita, e de que tinha um olhar de como se a gente fosse petista, sabe? Sim. Não somos petistas. Não somos petistas. E aí eu quis trazer isso aqui. Porque se cria o Varanda Vermelha através de um viés comunista que... agora, claro, tem o Jones, tem alguns outros produtores de conteúdo comunistas na internet, mas também tem coisas que eles fazem que também incomodam a gente, sabe? Sim. Então a gente ficou olhando eles falarem sobre o comunismo na internet, uma bolha que surgiu até recentemente, né? Sim. Na internet. 2022. E a gente, junto ali, todo mundo sendo comunista, foi o que linkou a gente. Sim. Falamos, cara, vamos nós fazer, pra ver se a gente consegue fazer diferente e tirar os pontos que esses caras produzem que por vezes incomodam, né? Sim, volta e meia a gente... Eu acho que tem uns 2 vídeos, inclusive, que a gente até falou sobre. Inclusive, às vezes citando o próprio Jones, que eu acho que acabou sendo fácil, né? Porque ele foi quem mais viralizou recentemente. Eu acho que o ponto de partida, um grande ponto de partida nosso do Varanda é olhar para esses influencers, esses produtores de conteúdo de esquerda. É web comunista. Pejorativamente web comunista. Mas eu volto e meia, quando eu cito eles aqui no canal, eu realmente não quero atacar, porque eu pessoalmente ataco muito na minha própria cabeça, mas eu vejo que
existiu um cenário em que a gente pode agora conversar sobre isso. Uhum. Sabe, pelo menos dentro da internet. Na rua é difícil, tanto que eu fiz o símbolozinho comunista da empresa aquele dia e me tiraram pra satanista. Me tiraram pra satanista e não era nem uma piada. Eles realmente acreditavam que o símbolo, a foice e o martelo, era um símbolo satânico. Uhum. Então, assim, o debate ainda é muito defasado. A gente não pode cair no achismo de que a internet... A internet não é vida real, por incrível que pareça, as coisas não estão separadas e tal, mas... a internet cria, às vezes, uma falsa impressão, sabe? Uma falsa impressão de que as coisas são maiores, são mais megalomaníacas do que elas são, e elas não são. O comunismo ainda é muito periférico no debate público. E a gente faz um negócio que é sair da ideia do que é o comunismo, né? Que foi muito destrinchado e pisado pela direita do que é o comunismo, que como é que fala? Que o comunismo vai acabar com a sua vida, vai invadir a sua casa, roubar seu cachorro. Uhum. É mais uma questão de ideia, uma questão de pensamento, uma questão de viver a vida e de ver as coisas, assim, sabe? É porque a partir do momento que você se introjeta como comunista, você vai lidar automaticamente com isso, né? Não, com esse ponto que você levantou. E eu acho que cada um chegou nesse viés de uma forma diferente, né? Tipo, o Lobo muito mais academicamente, assim, e por uma questão de arte também, e de crítica também. E ele me ajudou nesse processo, porque eu sempre fui de esquerda, minha mãe foi do MST, meu pai sempre foi até o governo Temer, pelo menos, que eu tive mais contato com ele. Ele era um petista, muito petista, então, tipo assim, eu vim do berço de esquerda. E eu não conseguiria romper com isso, porque o que me introjetou à esquerda foi as questões de violência policial, né? Então, tipo assim, de você ver violência policial e saber que a esquerda questionava muito isso. De uma forma que a direita... aqui no canal sobre, inclusive, Tem. De uma forma que a direita não faz, sabe? E aí depois eu começo a entender quando eu entro pra academia, quando eu entro pra faculdade. E aí o Lobo me ajudou nesse processo, mas a minha inserção ao comunismo foi o que você falou agora, uma questão de viver, tá ligado? Porque a minha questão foi empírica e muito estética mesmo, de se relacionar com a realidade e acabar vendo que o viés que mais compete a mim é realmente comunista. Vivendo, sabe? Sim. Não tão academicamente, por exemplo. Eu não vou conseguir trazer o academicismo político que o Jones traz, sabe? Ou que tem aquele carinha lá que usa óculos. Ian Neves? Ian Neves, por exemplo, eu não vou conseguir trazer certos pontos que o Ian Neves traz. Eu acho que até porque esses caras vivem explicitamente nesse estudo. O Jones é político e o Ian Neves é historiador. Exato, coisas que a gente não consegue fazer nesse momento, sabe? Então, uma coisa que acontece aqui no Varanda é a gente falar de comunismo, mas de uma forma mais pessoal, né? Mais pessoal e mais periférica mesmo, sabe? Porque como a gente tem que trabalhar o dia todo e ainda fazer faculdade, não dá pra você ficar trabalhando em cima da pauta, sabe? Eu acho que uma grande coisa que a gente tenta fazer, quem julga se a gente tá conseguindo, no fim das contas, é o público, né? E o algoritmo. Mas um negócio que a gente tenta, por propósito, bastante fazer é a inserção do comunismo em termos estéticos, que é o que é extremamente defasado no debate político, no geral, mas no debate de esquerda deveria ser mais. Que é assim, o próximo vídeo, esse vídeo vai sair antes, mas o próximo Varanda, que já antecipando, ele é um Varanda sobre futebol, mas falando de estética e futebol, falando como o uso de câmeras, o uso de montagem, as tecnologias, elas influenciam na forma como a gente se relaciona com o jogo. A gente acaba trazendo uma perspectiva de esquerda a partir disso, porque ela não é pragmática, né? A gente acaba trazendo uma perspectiva de consciência, que é a grande palavra... eu creio que é a grande palavra dentro do marxismo, para mim, pelo menos, a grande palavra de ordem é a consciência, mais do que univos, mais do que o perder os grilhões, mais do que tantas... principalmente dentro do manifesto, que é quase uma narrativa maravilhosa, um texto lindo, até mais lindo do que denso, assim, é um texto maravilhoso, o manifesto, quase literário, mas mais do que essas palavras de ordem maravilhosas, o que o manifesto ele induz pra gente é a consciência, sabe? O que ele leva pra gente é a consciência. Mais do que, eu acho que principal, mais importante que as pessoas compreenderem as minúcias políticas e estruturais e do conteúdo do conteúdo do comunismo, que é importante se você tem o interesse de entrar no debate político, de se aprofundar politicamente. É importante que você leia, é importante que você encontre o conteúdo verdadeiro, não só ouça, mas
a gente sabe que, via de regra, as pessoas não vão se interessar. As pessoas, elas podem se interessar pela fala, mas elas não vão se interessar por se aprofundar, o que é normal, sabe? Ninguém vai ser profundo em tudo, principalmente dentro de um sistema que oprime essas pessoas, principalmente dentro de um sistema que não permite que essas pessoas vivenciem uma subjetividade, né? Um sistema que coloca a subjetividade das pessoas, de todas as pessoas, em jogo, para formar uma massa individualizante, né? A palavra de ordem é consciência. Mais importante que as pessoas entenderem as minúcias é elas tomarem consciência da sua posição dentro de uma classe, da sua posição dentro da sociedade. Mais importante que elas se entenderem politicamente como comunistas, e é muito importante que elas se organizem para o processo político, blá blá blá, mas o processo anterior é entender a consciência, é tomar consciência da própria classe, é tomar consciência da própria posição, e isso passa muito pelas coisas com que ela interage no mundo, tipo futebol. E a gente precisa trazer a consciência de que o futebol, ele tá além do campo. A gente precisa trazer a consciência de que o filme, ele se comporta de uma determinada maneira e não é como o youtuber X vai te falar, sabe? E aí eu acredito que seja um ponto de diferença que a gente tenta trabalhar com o comunismo no nosso canal, que não é necessariamente aprofundar teoricamente, a gente até adentra em coisas teóricas em diversos momentos, mas mais do que adentrar em coisas teóricas, é que a gente tá tentando plenamente fazer um exercício de consciência, né? E um exercício de consciência linkado à estética também, porque o momento de virada de chave para mim, especificamente com relação ao comunismo, foi quando a gente estudou Frankfurt com o Gustavo. Eu tava maravilhado com aquilo. Eu tava maravilhado com aquilo. Eu falava, isso é a coisa mais mágica que eu tive contato até agora. Porque também eu vim do ensino médio defasado, não tanto para o atual, mas defasado. Então eu fiquei maravilhado com aquilo, sabe? E pela minha forma de ser também, eu sempre pensei as coisas. Eu noto cada vez mais que eu sempre pensei as coisas de uma forma esteticamente. E a gente vê que Frankfurt, no pensamento marxista brasileiro, especificamente brasileiro, ele é muito escanteado, sabe? Por exemplo, esses meus amigos que vieram conversar comigo, são pessoas que, alguns em ascensão social, outros ainda estão na mesma quebrada, com a mesma roupa, com a mesma casinha, pequenininha, caindo aos pedaços. E é muito difícil você virar pra esses caras e falar, viu, vamos fazer uma revolução. O cara só quer sobreviver amanhã. Ele só quer porque é imposto pra ele, né? E eu não posso virar pra ele e dizer... vamos fazer uma revolução e esse sistema não presta e você não pode querer ganhar dinheiro. Mas como que eu posso ajudar a introjetar isso nele ou que ele pelo menos reflita sobre isso esteticamente? Sabe? Essa é a melhor ferramenta possível, que é um ponto muito escanteado aqui. Então a gente tenta ir por esse outro lado. E eu acho talvez eu não conseguiria fazer de outra forma. Claro que eu quero me tornar mais completo numa questão acadêmica, numa questão de estudar de fato, de entender muito bem o manifesto, de entender autores e tudo. Eu acho isso essencial. Mas também, se for para que as 121 pessoas inscritas nesse canal não sintam um valor estético nisso aqui, porque esse estético vai criar o afetivo, e isso é o que movimenta as coisas politicamente, não tem por que eu fazer, Sim, sabe? Eu acho que é o jeito mais correto, na verdade, porque quando você vai falar de comunismo para qualquer pessoa, ela entorta o nariz, ela já pensa em milhões de xingamentos possíveis, mas quando você tenta injetar isso de uma forma que você está falando sobre comunismo, mas você não usa essa palavra, você está falando de um assunto que ela tem interesse, é muito mais fácil ela ter uma consciência, ela entender o que você está falando e ela vai acabar chegando no resultado que você quer. Ela vai chegar no resultado que é sobre o comunismo, só que ela não vai ter uma visão com o pé atrás da primeira. Eu discordo em partes disso, porque eu acho que a gente tem que reivindicar sim o comunismo. A gente não tem que esconder não, a palavra. Não esconder, mas tipo assim, entendeu? Tipo... É que primeiro você tem que criar a questão afetiva, conteúdo, né? claro, E isso ajuda, né? Você não chegar socando na cara de uma pessoa que não sabe o que tá falando, que não sabe o que é, sabe? Mas, claro, eu acho que a gente, de maneira alguma, pode esconder, deixar de falar o comunismo, deixar de falar sim. a palavra, deixar a palavra como se ela fosse um espantalho, deixar de usar as cores, deixar de usar o símbolo, sabe? Essas coisas precisam ser reivindicadas porque elas precisam ser retransformadas, elas não podem ficar no campo do declínio, no campo do desuso, porque senão em nenhum momento você pode criar a consciência que for, se você excluir os termos, excluir a materialidade da coisa, a consciência não vai servir de nada, a consciência não vai ser de nada. Até porque se o pensamento é estético, você precisa, de certa forma, criar simbolismos que personifiquem essa estética. Sim. O que é o Che? O Che, esteticamente, ele é gigantesco, assim, enquanto latino, principalmente, sabe? A forma de se vestir, a barba,
Até os gestos, sabe? A roupa militar, claro. A gente sempre fala muito do Maradona aqui porque ele também exemplifica muito isso. E isso cria imaginário. A esquerda brasileira e também o comunismo brasileiro se preocupou muito pouco em criar imaginário. Inclusive, o bolsonarismo cria imaginário muito melhor do que a maioria do pensamento de esquerda do país e muito melhor do que talvez qualquer comunista nesse país, tá? Gostem ou não do bolsonarismo, eles criam um imaginário muito forte. Só quem conseguiu foi o Lula porque... mas uma imagem específica. Né? Sim, exato. Mas também o bolsonarismo, ele traz signos, ele traz simbolismo. E isso é inquestionável. Sim. E eu acho que no debate, voltando para a questão do debate comunista, isso é muito mais aceito e muito mais tragável entre eles do que entre o debate comunista. Dentro do debate comunista mesmo, sabe? Eu nunca vi alguém pensando o comunismo esteticamente. E às vezes, quando pensa, faz umas coisas ridículas. Quem que estava vendendo boné? Estavam vendendo boné de comunismo, com o punho pra cima, e com bagulho do MST e tal. E os bonés eram ridículos. Tipo assim, cara, pô, se você vai pensar e vai propor, faça bem feito, sabe? Tipo, pense como isso vai se comportar nas pessoas. Não, os bonés eram feios, eram ridículos, tá ligado? Enquanto o uso mesmo, eu tenho uma coleção de boné ali, mas eu olhava pra ele e falava, cara, eu não usaria isso demais, é muito feio, sabe? O símbolo jogado a esmo, né? Tem muito isso. Eu não tenho aqui, mas eu tinha... abaixo, né? Eu tinha um panfletinho, tipo um cartazinho da UP, sabe? A UP usa mais o preto, eu acho, né? Tá feio pra caralho também. Tipo assim, é feio. Não é convincente, sabe? Não é... Eles pensam mais em atrair as pessoas através da ideia do que do estético. Tem que ser de uma reprodução, esse que é o problema. De uma reprodução. E aí já cai no Benjamin, porque a gente tava falando de Frankfurt antes, já cai no Benjamin, da obra de arte na área da reprodutibilidade técnica, né? Então, assim, não tem um... Eu acho que nenhum sobressai o outro. Eu acho que as duas coisas devem ser feitas juntas e outros pontos ainda do comunismo. Além de falar dele em si, ter um bom debate e de pesar essa questão estética, ainda tem alguns outros pontos, como, por exemplo, a questão afetiva também. Alguns outros pontos para se produzir um pensamento melhor. Essa estética tá defasada de uma maneira que... O que eu falei de reprodução é que a gente viu uma guinada de partidos até, de candidatos, mas principalmente de influencers comunistas dentro da internet, a partir de 2022, mais ou menos na eleição que o Lula vence, o Bolsonaro, ali começou a se criar um movimento mais fixo, principalmente com a Soberana aqui no Brasil, mas a partir muito de um reducionismo do debate para caber as pessoas, isso que eu acho um problema muito sério, assim, você estereotipa muito o seu público, você induz muito a entender que o seu público ele não vai se interessar pelo marxismo, então não tem por que você falar profundamente, e você reproduz comportamentos que a direita tá consolidando dentro da internet. Então, tu vai para debate em parede branca, tu vai fazer debates feministas contra machistas, como se essas coisas fossem equivalentes e não que a gente tivesse que combater o machismo, porque não são equivalentes. Feminismo é um movimento e machismo é um preconceito, sabe? São duas questões diferentes. A gente acaba reproduzindo muito o que a direita faz dentro da internet, porque a direita tem o espaço para fazer dentro da internet, porque eles dominam, as big techs são de bilionários, eles vão influenciar, eles vão monetizar isso, eles vão... Eles vão ajudar eles vão impulsionar a palavra, eles vão impulsionar esse tipo de conteúdo, e a esquerda, principalmente a esquerda revolucionária, que se vire para existir dentro desse algoritmo, sabe? E aí achou a única maneira de encontrar esse algoritmo foi reproduzindo o que a direita faz, talvez para enganar um pouco o algoritmo, para ele não perceber que existe uma diferença, que se faz a mesma coisa. E aí você vai ver, existe uma leva de pessoas, principalmente jovens, que se dizem marxistas no cotidiano, mas... eles estão zero interessados no debate, eles estão zero engajados numa conversa. E aí entra no que eu falei de consciência. Não teve uma consciência, teve uma cooptação. Essas pessoas foram cooptadas a reproduzir uma palavra, a reproduzir uma ideia. Elas não tomaram a consciência, elas tiveram a consciência mínima de que, de fato, existem mazelas trazidas pelo capitalismo. Mas não uma consciência do que a gente pode fazer, não uma consciência de como isso se dá, e não uma consciência de que a gente tem que romper com o tradicional, que a gente tem que romper com a ordem natural das coisas, porque se a gente não romper com a ordem natural das coisas, a gente vai reproduzir elas, e a ordem natural das coisas é a ordem do capital. Necessariamente, a gente vive nele, sabe? Então isso é um problema que
e anda junto com a falta da estética do marxismo, anda junto com um panfleto mal feito, porque junto do panfleto mal feito, tá um youtuber da UP fazendo um vídeo de merda. Fazendo um vídeo para encontrar as pessoas, angariar público. E não trazendo consciência pra ninguém. Não criando um afeto com ninguém. Se cria um afeto pela figura. Se cria um fã do Jones e não um comunista, sabe? Um fã do Ian e não um comunista. Exatamente. E a gente caiu nesse debate também essa semana da cooptação na questão de pauta de minoria, né? Sim, a gente sim. caiu nesse debate também. É tudo sobre cooptação. E aí é irônico. A gente está querendo romper com essa forma de se aproveitar do que o pensamento de direita entrega e aí jogar o comunismo nisso e só cooptar e não conscientizar. E é irônico a gente fazer isso tendo um canal no YouTube falando isso no YouTube. E no geral reproduzindo bastante também. E reproduzindo bastante também. Até porque... Falta um mecanismo. Porque o comunismo é impedido de existir. Exato. Não em forma plena, mas pelo menos em forma igual. Só que uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a nossa visão de comunismo ela não vai se reduzir a esse canal. Ela não vai se reduzir à internet. Eu não quero ser uma figura de internet, sabe? A gente usa isso aqui como ferramenta. Mas o nosso comunismo não é sobre isso. Por isso que a gente sempre bate na tecla do comentário. Porque a gente quer debater. E se alguém chamar lá no direct e a gente debater por horas, assim. é exatamente isso que a gente quer. Porque aqui é um campo muito difícil de se produzir. Porque é um campo onde tudo se divide por bolhas. E o comunismo rompe com isso, né? O comunismo, não digo nem por excelência, mas o comunismo te leva a romper com bolhas. E na real, que a gente se reúne enquanto povo, enquanto nós mesmos. Então, a gente vai tentar fazer de uma forma com que a gente não se reduz a figuras da internet, sabe? Ninguém quer ser um youtuber, figura da internet, e ter um bando de fãzinho. Se acontecer, muito, muito maneiro. Mas não é sobre isso, Não, sabe? é uma coisa meio inevitável por causa do algoritmo, né? Mas não Exato, é uma coisa meio inevitável e tal, mas assim, isso aqui pode ser uma alavanca, pode ser uma ferramenta, pode ser algo que catapulte, mas a real transformação comunista ela não vai acontecer na internet. Não. Ela não vai acontecer na internet. Ela vai acontecer através, primeiro, de uma conscientização. Como é que você constrói ela? Estudando, indo atrás, pegando fontes relevantes, os textos, os autores, conteúdo de verdade, Sim, sabe? Conteúdo de verdade. Tem uma diferença gigantesca entre você ver um vídeo no YouTube do Chavoso da USP e parar pra sentar e falar, cara, o vídeo do Chavoso da USP é 15 minutos, eu vou pegar esses 15 minutos e eu vou ler Lukács. Pelo menos, sabe? Ah, não entendi nada, então lê o Lukács por 5 e fica traduzindo o que você leu nos outros 10. Lê um artigo, sabe? Um artigo, algo assim, pra que do mesmo jeito que a gente quer se refinar aqui fazendo, a gente também precisa de um refinamento fora daqui. Não é sobre fazer na internet. A internet é muito irreal, sabe? Ler textos difíceis, né, em busca de uma consciência maior, porque é parte do que você tem que fazer pra... Se você não quiser viver do mesmo, né? Eu não acho nem tão difícil. Por exemplo, eu tinha Não muito... são difíceis, essa é a questão. Eu tinha muito... Não, pra quem não tá acostumado... Mas não essa é a questão. Mas eu também não sou o maior leitor do mundo. Eu também não... Mas, tipo, eu achava muito difícil isso aqui. E eu fui ler e não é nada difícil. Pede um brilho. É brilho, mas né? e existe uma dificuldade de racionalização, Se você mas quiser dificuldade de ficar leitura zero, não. coisas fáceis, lulazinhas, públicos... Colin Hoover. vai pegar lá o Kotler, teu sozinho. Eu gostei muito quando você falou do Adorno, porque aí entra uma questão que muitas vezes se torna um campo muito fácil, um lugar muito seguro pro comunista, principalmente pejorativamente web comunista, se colocar nessa posição de comunicação facilitada, e que foi o que a gente criticou agora sobre isso ser um reducionismo no debate, blá blá blá. Porque a gente comentou anteriormente que a gente fala de comunismo aqui no canal sem exatamente citar teoricamente, sem aprofundar teoricamente, introduzindo isso em coisas que normalmente não introduzem, mas de maneira alguma a gente pretende rejeitar o conceito, muito pelo contrário, sabe? A gente pretende, a gente tem... Por isso que a gente sempre reitera a posição do debate aqui, o comentário, o direct, qualquer lugar que a gente possa conversar, é que eu creio que o que as pessoas médias, as pessoas comuns mais precisam é de autoestima. E o capitalismo, por um fim da subjetividade, por uma coletivização de individualidades,
o capitalismo rejeita essa autoestima, ela tira essa autoestima do trabalhador. As pessoas, todas as formas. de todas as formas, Todas. em todos os sentidos. Você vai... A gente vê isso, a gente trabalha junto na mesma sala o dia inteiro e ainda vai pra faculdade. Sim, A gente vê isso o dia todo, cara. e eu não preciso estereotipar assim, dizendo, o trabalhador que acorda às 5 da manhã e pega um ônibus lotado. Esse também. Mas, ó, eu vou de bike, eu também. Tu vai de moto, tu também. Tinha colega nosso que vai de carro. Essa pessoa também, sabe? Essa pessoa também, ela acorda cedo e às vezes, não, meu trabalho é só à tarde. Também é um trabalho burocrático, excessivo, que te deixa alienado das coisas, sabe? É um trabalho alienante, é um trabalho desgastante. Então, em todos os sentidos, o trabalho burocrático, ele destrói a autoestima do trabalhador, ao ponto da gente debater aqui que, não, o trabalhador ele não quer ver esse filme complexo. Ele quer ver o filme simples, industrial, mercadológico, que é feito justamente para manter essa alienação. Uhum. Porque é natural que ele prefira ver algo que não se desafiar, não encontrar coisas novas, ficar no que é entregue. É natural desse sistema, porque a autoestima não há, sabe? A autoestima se esvaiu. Essas pessoas não têm autoestima e a gente precisa devolver a autoestima para as pessoas. E é pedante você tratar dessa forma, do tipo, complexo. Complexo em qual sentido? Sabe? Complexo no quê? Tipo, você tá dizendo que essas pessoas não têm a capacidade de conseguir interagir com algo, interpretar aquilo. E, claro, a interpretação normalmente vai surgir de cada um, mas você não pode virar e dizer que tal texto é difícil, que tal filme é difícil, que tal música não faz sentido. Cara, isso é você reduzir as pessoas a um monte de idiota. E desculpa, eu não quero fazer isso, sabe? Embora o capitalismo fique esfregando na minha cara o tempo todo que ele reproduz idiotice dentro das pessoas, não quero olhar e achar que as pessoas não são competentes ou capazes o suficiente por pelo menos ter uma subjetividade. Não é nem de ver o filme difícil ou ler um texto, ter subjetividade, sabe? E às vezes a subjetividade não tá no texto, não tá no filme, às vezes tá na roupa que você escolhe, às vezes tá no teu corte de cabelo. Exatamente. Às vezes tá no hobby que você faz, que às vezes é cozinhar, que às vezes é desenhar, que às vezes é simplesmente ser um otaku, que é um catalogador de coisas. Mas isso é subjetividade e eu não posso olhar pra você e dizer, não, você não é subjetivo. Sim. Então esse texto é muito... Cara, não, Sim. sabe? Porque esse processo aconteceu exatamente comigo. Tipo, exatamente. E eu digo, vale muito a pena. Porque a autoestima, a consciência, a empatia que eu tive a partir disso não tem mais volta. Sabe? Não tem mais volta. Eu falei pro Lobo essa semana que algumas das minhas relações pessoais com familiaridade pioraram. Por conta da convivência e tal, pioraram, né? Mas não tem mais volta, sabe? Não tem mais volta. Então, isso ficou difícil? Sim. Mas hoje também, com essa autoestima, eu sei ser mais empático com coisas que acontecem no cotidiano. Eu sei ter um pouco mais de autoestima. Eu sei aonde buscar subjetividade. Eu sei me reconhecer dentro desse sistema enquanto indivíduo que eu sou. Eu sei ter consciência de que eu não posso apontar dedo na pessoa dentro da realidade que ela tem e falar que ela é preguiçosa, que ela é burra, que ela é vagabunda, que ela é feia, que ela se veste mal, que ela não quer trabalhar, sabe? É básico, assim. E são coisas básicas, sabe? É básico do que o marxismo constrói, que você percebe no seu dia a dia. E não tem mais volta. Não tem mais volta, sabe? Eu tenho uma autoestima consciente. Essa é a parada. Porque também, pra quem não pega a visão, pode falar que a autoestima, então, é eu me vestir bem, passar um perfume caro, ter um carro legal, uma casa grande. Isso vai me trazer autoestima. É completamente o oposto disso, sabe? A autoestima tá dentro do meu intelecto, tá dentro de coisas que eu consigo relacionar através do que eu passo enquanto minha vida tá correndo. Sabe? Poder se reconhecer como indivíduo, que nem você falou, né? Isso, e se reconhecer como indivíduo é trazer subjetividade pra si mesmo. Sim. Tá ligado? E por isso que tudo que a gente falou nesse vídeo aqui rompe com qualquer pensamento petista. Por isso que a gente não é petista. Por isso que esquerda é uma coisa, petismo é outra coisa, inclusive. É um pensamento completamente liberal. E comunismo é outra coisa. Por isso que não se assemelham. Quando você vê um petista tendo esse debate, além de pautas já vendidas, pautas cooptadoras, sabe? A gente não é petista. Isso aqui não tem a ver com petismo. Se tivesse a ver com petismo, eu ia falar sobre o pobre comer picanha. Isso é autoestima? Fazendo populismo eleitoral. Isso é subjetividade? Isso traz autoestima? Comer uma picanha te traz autoestima? Fazendo populismo eleitoral. É basicamente o que a gente sempre fala, direita de palavras de ordem e essa coisa meio gritar as coisas avulso, né? Gritar para as pessoas. Que você falou da picanha, eu nem queria cair tanto nesse exemplo para não parecer igual uma reação
usando de espantalho, mas é exatamente isso, assim, é um reducionismo, é um populismo eleitoral, é justamente uma quebra de subjetividade, porque não é a pessoa sendo o indivíduo dentro de um sistema, não é debater esse indivíduo dentro desse sistema, é um pouco mais humanitário do que qualquer direita reaça escrotona, e por isso muitas vezes a gente elogia aqui, porque é no mínimo um pouco mais humanitário, mas ainda faz parte de uma esquerda entreguista neoliberal, ainda faz parte de uma esquerda entreguista, uma esquerda privatizadora que favorece bancários, que favorece latifundiários e continua por reproduzir a miséria. Continua por reproduzir a falta de subjetividade e de individualidade, a falta de autoestima que o trabalhador pode ter. E é pouco. É pouquíssimo. Essa é a verdade, é pouco. E eu não quero pouco para as pessoas, E o sabe? que ela faz são coisas que fizeram de outras pessoas, por exemplo. E a gente não precisa nem falar da direita aqui, tá? Tipo, a pauta, sei, do fim da escala 6-1. Isso aí me deixa louco até hoje. Começou com um grupo, o PT foi lá, angariou pra si essa pauta. Como ele sempre faz, tudo que é de esquerda ele angaria pra si. E isso é muito interessante de falar. A gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas... Os deputados angariaram essa pauta, cresceram pra cima dessa pauta, e todo mundo ficou, o PT, pode e tal. Só que daí, ao mesmo tempo, o Lula vai lá e fecha um acordo com o Mercosul. Exato. Tá ligado? Então, tipo, essa questão, assim, sabe? É aquele negócio lá do pica-pau e o lobinho, sabe? Que o lobo vai lá o lobo vai lá, dá um pedaço de carne pro pica-pau, ele pega 3, joga pra ele. Exatamente isso mesmo. E de novo, isso, o acordo com a Mercosul, vai esbarrar na realidade que você vive e vai esbarrar na sua subjetividade dentro dessa realidade. Sim, sabe? vai continuar de comprimido. Você vai continuar do mesmo jeito, exato, sendo comprimido. Então, não somos petistas. Não somos. E não somos jonisistas também. Pelo menos eu não sou. Não, de forma alguma, mas... Você é, né? Você é, né? Ele é muito gostoso, mano. Isso Desculpa, sexualizei. Isso é um problema, né? Mas ele é maneiro. Ele é maneiro. Jones, queremos você aqui. Não, pra ter uma conversa, sem dúvida. Ele é um cara extremamente inteligente, isso é fato. Isso é um cara extremamente inteligente. Não acho correta essa articulação, principalmente da esquerda, de tentar alçar ele como um líder político dentro de políticas institucionais, sendo ele um cara que nunca participou de nenhum cargo político burocrático, né? Nunca foi um deputado, nunca foi um vereador, alguma coisa do tipo. Então já é um pouco mais complicado, essa experiência ela conta. Mas enfim, não é vídeo sobre isso. Tanto que eles... E assim, não sei se isso é uma crítica, né? Mas, tipo, é uma coisa que existe, que é... Falam assim, ele nunca participou, mas quando ele tentou participar, ele ganhou vários votos... Mas assim, tipo, isso não quer dizer nada. Dentro da realidade política não quer dizer nada. Pra deputado em Pernambuco ele ganhou uns 36 mil, só que ele não passou de 1%. Então, tipo, assim, tipo, nossa, olha só como ele ganhou naquela época, imagina agora. Só que isso não quer dizer nada. Sim. Ele ainda não é um... Talvez ele se eleja, tá tudo bem, vamos ver os próximos passos, mas de qualquer forma, debater a eleição, foda-se. Elas por elas, né? Como é que você fala? Número estatística não quer dizer nada? Estatística não quer dizer nada, exato. Estatística pode ser conveniente. E até o discurso dele vai cair em problemas ligados à estética que a gente trouxe aqui. E eu não sei até que ponto ele vai conseguir... manter? Não manter, mas conseguir agregar isso, né? Tipo, agregar isso no jornal dele. Ainda mais vivendo um cargo político. Principalmente. Aí tu vai dançar a música que tá tocando. Aí você perde a sua subjetividade política, né? Basicamente. Você tá realmente respondendo um sistema. O que aconteceu aquele negócio dele lá no... Foi no PCB? Teve vários rachas, né? Rachou, ele foi expulso. Quantos comunistas são necessários pra trocar uma lâmpada, pessoal? Qual que é essa aí? Um só, que se for 2, racha. Ele foi expulso do Mas PCB. em 3 aqui, Mas em 3 vai rachar? É que não tá lucrando ainda, né? Não tá lucrando, daí racha. Enfim, o Lucas puxou o assunto final aqui, que é não somos petistas, pro pessoal que... reduz, né? Reduz, ou pro pessoal que já veio até questionar a gente, mas principalmente pra quem viu e ficou meio, olha esses lulistas, olha esses petistas. Não somos petistas, acho que esse vídeo já deixou claro. Falamos bastante sobre os aspectos que nós compreendemos de relevante no debate do comunismo na internet, para além do debate do conteúdo, da densidade, que são muito importantes, são necessários, na verdade, mas eu acho que a grande coisa que a gente teve a dizer nesse vídeo é consciência e autoestima, né? A autoestima que as pessoas precisam retomar, e ela não vai vir a partir de você não querer enfrentar as coisas, de você acreditar que você não pode ver aquilo, ler aquilo, jogar aquilo, ouvir aquilo, se vestir de tal forma, fazer qualquer coisa, sabe? Todo mundo pode fazer o que quiser nesse sentido. Sim, eu não uso a palavra retomar, tá? Eu acho que é construir mesmo, eu acho que construir. plantar mesmo. Porque se a gente for pegar o histórico, não tem uma retomada. Nunca teve, Na verdade, vai ter uma plantação disso do zero.
E a gente tá aqui exatamente pra isso. Pra fazer Sim. exatamente isso junto com vocês. Sim. Por isso que a gente também começa agradecendo bastante o Sen, porque, que nem a gente falou, é uma marca inexpressiva do ponto de vista da internet, mas ela é muito grande para esse ponto de vista do afeto, para esse negócio de plantar, também, de semear essa coisa. Você pode olhar e não ser agregativo da forma como a gente espera, ou pode acabar sendo um negócio que vai te tocar de uma maneira até que a gente não espera. Mas o mais importante é, menos ou mais, tanto faz. O que importa é que se plante essa autoestima, que você saia pelo menos percebendo que, ok, de fato, dentro do futebol tem essas questões, dentro do cinema tem essas questões, e eu posso encarar essas coisas da minha convivência, essas coisas do meu dia a dia, de frente. Eu não preciso me esconder dessas coisas. Eu posso estar no debate, eu posso compreender as coisas de maneira complexa, de maneira subjetiva, de maneira completa também, sabe? Então, eu acho que a gente, talvez, quando a gente criou o Varanda, a gente nem se deu conta que esse era o grande propósito, né? Consciência e autoestima, né? Plantar exatamente isso, né? Plantar consciência, plantar autoestima. Sim, porque também acontece com a gente, né? Acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro e ver a guinada de 60 seguidores, 70 seguidores e ver os comentários de continuem, não parem, mais um inscrito e agradecendo pelo que a gente tá fazendo, também faz parte dessa construção de subjetividade, né? Pra você que é bonzinho, né? Eu gosto dos... Vocês são uns meia, eu É, gosto desse. partiu Eu gosto Venezuela. desse. Partiu Venezuela, corta o cabelo. Corta o cabelo. Não, tipo, o vídeo do Nicolas no TikTok me xingaram hoje por causa do meu cabelo, né? Pô, Os caras precisam de um traço, tá ligado? Um traço. Aí, como é que é? A skin nunca mente. A skin nunca mente. Eu já fui chamado de petista muitas vezes por aí. Exato. Enfim, acho que chegamos ao fim do vídeo. Novamente, muito obrigado pelos 100 seguidores. Eu quero mais uma vez só retomar que tudo que a gente falou aqui é a grande importância pra gente, é a consciência, é a autoestima do trabalhador, para que a gente possa construir algo para fora da internet, porque a internet não tem lugar, estamos reféns de Big Techs, então o que importa é estar fora daqui, sabe? Fora da internet. Mas como estamos sujeitos a isso, a gente pede encarecidamente que continue conosco, né? Curiosamente. Curiosamente é a contradição que acaba se gerando, né? O que você tem a dizer? Mano, muito feliz, né? Muito? Nossa, mano. Dá pra ver Dá assim. pra ver, a tua felicidade é sempre Caralho, gente, mano. velho. Ah, cara, eu sou comedido. Que cara feliz que você é, mano. Eu sou comedido, vou fazer o quê? A minha fala final é que eu tô muito feliz pela felicidade do Juan. Assim, isso que importa pra mim. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Mais uma vez, peço para que você se inscreva aqui, caso não seja inscrito. Apesar da contradição que eu pedi pra sair na internet, mas fique aqui de verdade. A gente tá construindo bastante coisa. A gente Vai ter bastante vídeo esse A gente ano. tá fazendo muito vídeo. Quando a gente pode, a gente tá fazendo, basicamente, né? A gente trabalha pra caralho, mas. Antes de ficar aqui do que no Bruno Formiga, no Peter Jordan. Exato, Onde exato. mais? Onde mais? Fujam desses pseudo-conteúdos, dessas coisas rasas e. E o debut. Naquele do Santos lá, Fique no Rodolfo. debate. O Rodolfo Gomes, acho que é isso. É um diabo, né? Isso fica em conta. Barolo pode? Quem? Barolo pode. Como hobby. Como hobby, Barolo pode como hobby, mas como O hobby. o Farid Adorno. O Farid não pode. Como o Adorno coloca, a gente tem que romper com os hobbies, principalmente também. Enfim. Não pode não. Não pode nada, né? Bando de chato. Só assiste a gente. Se inscreva aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso aqui, precisa entrar em contato com isso aqui. Sininho, prim, Eu tô batendo nessa tecla. sininho pra não perder os vídeos, pra gente não virar só um canal avulso no seu canal de inscrições ali, no seu negócio de inscrições. Siga a gente no Instagram, @varandavermelha_. As outras redes sociais também, vai estar aqui na descrição, os links e tudo. Fique aqui conosco, tem vídeo a rodo, já tem mais de 20 vídeos, vai ter mais de 20, mais 20, mais 20, mais 20 e o caralho. Muito obrigado por ter assistido e um beijão. Tchau.